Pergunta número 2. Os evangelistas devem continuar no campo? Nesta hora, naturalmente, o que querem dizer, certamente, sem dúvida, não mude nada. Se Jesus vier amanhã de manhã, pregue hoje como se fosse ser daqui a 10 anos, mas viva como se fosse ser nesta hora. Não vá se enredar agora. É sobre isso que estou tentando adverti-lo. Veja, simplesmente não seja estranho, peculiar. Não mude nada. Mas, se você está fazendo algo errado ou agindo mal, arrependa-se. Veja, volte para Deus. Continue em seu trabalho evangelístico exatamente como sempre fez. Se está construindo uma casa, continue levantando-a. Se Jesus vier amanhã, seja achado fiel no dever. Se está construindo uma igreja, continue, levante-a. Prefiro estar colocando meu dinheiro em algo assim do que ser achado com ele no bolso, está vendo? Assim, somente prossiga. Continue como está. Todos entendem agora? A congregação diz, amém. Prossiga e simplesmente continue como está. Agora, somente não pare. Não faça nada. Apenas continue exatamente como está. Prossiga servindo ao Senhor. Agora, por exemplo, se você estivesse trabalhando para alguém e soubesse que faltavam 15 minutos para a hora de parar, bem, você dissesse, só mais 15 minutos, assim é melhor eu ir sentar. Esses 15 minutos lhe seriam descontados. Se está plantando trigo, plante seu trigo. Se está colhendo batatas, continue colhendo-as. Diz, bem, ninguém as comerá? Isso não faz nenhuma diferença. Colha-as, mesmo assim. Está vendo? Sim, simplesmente continue como está. Recebi uma carta de alguém outro dia. Alguém lhes disse, bem, o tempo está próximo, vendam a fazenda. Agora vocês não precisarão do alimento do qual vivem na fazenda. Disse, porque este milênio vai começar e não precisarão dele. Por isso, sigam em frente. E enquanto o período da tribulação estiver se dando, seus filhos não serão salvos. Deixem os filhos terem a fazenda, onde possam se alimentar dela, mas vocês vendam a fazenda ou algo assim. Eles tiveram isso. Eu disse, que coisa! Se soubesse que ele viria amanhã e fosse fazendeiro, eu faria minha semeadura hoje, certamente. Se ele me fez fazendeiro, vou permanecer exatamente no meu dever. Isso mesmo. Se ele me fez mecânico, Alguém disse outro dia, um indivíduo entrou e disse, ei, irmão, sabe de uma coisa? Ele disse, vou lhe dar o outro jogo de chaves. Comprei um carro novo. Ele disse, vou lhe dar outro jogo de chaves. Disse ao seu pastor, vou lhe dar o outro jogo de chaves, porque o arrebatamento pode vir, o irmão sabe, e disse, não vou precisar mais dele. O pastor ia ficar para trás, veja, isso é que é se preparar, não é? Muito bem. Todavia, essa é assim que é, veja, não devemos ser assim. Nós devemos ser um cristão sensato e sólido, veja, que fui colocado aqui para trabalhar até o último minuto. Tenho um serviço a fazer e serei achado fiel exatamente no posto de dever. Se ele vier esta manhã, quero estar de pé bem aqui no púlpito. Você diz, irmão Brana, se fosse para ele vir esta manhã, o irmão não deveria estar lá? Não, Senhor. Este é o meu posto de dever. Estarei de pé bem aqui pregando, quando ele vier, dizendo as mesmas coisas que estou. Então, quando ele vier, vou direto com ele. Veja, se estiver carpindo batatas, estarei carpindo com afinco, tanto quanto possa. Quando ele vier, deixarei cair a enxada e irei. Lembra-se no ano do jubileu? Se estivessem carpindo com uma enxada, simplesmente continuavam carpindo. Eles sabiam que o ano do jubileu seria talvez daqui a 10 minutos e a trombeta soaria no ano do jubileu. Prosseguiam carregando feno, o que quer que estivessem fazendo. Mas, quando a trombeta soava, então deixavam cair o forcado e se iam. Veja, é assim. Simplesmente continue carregando feno até que a trombeta soe. Muito bem. Ouve-se um ruído de alguma coisa perto.
Pergunta: conforme a abertura, isso algo aconteceu, hein? Fez um ruído aí. Uma pergunta. Pergunta número 3. Conforme a abertura do quinto selo, Moisés e Elias têm de morrer. Que me diz de Enoque? Não sei, estão vendo? Se não sei, simplesmente vou dizer que não sei. Estão vendo? Eu não sei todas as respostas, pessoal, eu não sei. E se não sei, vou lhes dizer que não sei. Se eu sei, não lhes direi até que de fato saiba. Vejam, mas eu não sei. Muitas vezes eu mesmo já tive a curiosidade de saber. Lá estava Enoque. Vejo Moisés vir e Elias volta e são mortos, veja. Mas agora Enoque foi trasladado antes. Muitas vezes pensei e já me perguntei, bem, como fica isto? Mas então aqui está a única consolação que posso dizer, é esta. Agora note, Moisés só serviu a Deus por 40 anos. Está vendo? Ele estava com 120 anos, mas 20 anos, nos primeiros 40 anos, quero dizer, ele estava sendo instruído, está certo? Nos segundos 40 anos, Deus a estava tirando dele, e nos terceiros 40 anos, ele serviu a Deus. Está vendo? Muito bem. Mas Enoque caminhou 500 anos diante de Deus e foi irrepreensível. Está vendo? Está vendo? Assim, Moisés retorna para servir mais algum tempo, ele e Elias. Agora, isto não digo que esteja certo, veja, somente lhe apresento isso como um pensamento, veja, mas apenas dizer qual parte eu não sei. Realmente não posso lhe dizer o que aconteceu lá ou o que Deus fará. Pergunta número 4. Qual é o nome do que estará sobre as pessoas de Apocalipse 3:12? Eu não sei. Sim, ele disse, dá-lhes um novo nome. Eu não sei qual é, veja, provavelmente será dado a conhecer quando chegarmos lá, mas eu não sei qual é agora, veja. Ele vai fazer isso, está vendo? Ele lhes deu um novo nome, que só eles mesmos conheciam, está vendo? Pergunta número 5. Agora, irmão Brana, há alguma escritura permitindo o casamento após divórcio? Isso é muito importante. Diz importante. Bem, essa é a razão. Não era pertinente a isto, tanto quanto eu possa ver, meu irmão, ou irmã, quem quer que seja, não há, a não ser que seu companheiro esteja morto, porque a Bíblia disse, estamos ligados a eles enquanto estão vivos, está vendo? Assim, quanto a existir alguma escritura, foi isso que foi perguntado aqui. Há escritura? Está vendo? Há alguma escritura? Não que eu possa encontrar, veja, não que eu possa encontrar, porque Paulo disse que o casal, se o companheiro está morto, então está livre para se casar com quem quiser no Senhor. Mas até então, observe, você toma isto, até que a morte nos separe, é isto. Você prestou juramento sobre isso, veja, assim não acho que haja. Agora, se você encontrou alguma e está correta, ora, tudo bem, mas quanto a mim, eu não encontro nenhuma. Pergunta 6. Que significa não danifiques o azeite e o vinho em Apocalipse 6:6? É o Espírito Santo? É o Espírito Santo, está vendo? Acabamos de estudar isso. Provavelmente alguém, você sabe, que chegou um pouquinho tarde para a mensagem. Para as outras fitas, veja. Não danifiques o azeite e o vinho. O que o azeite e o vinho significam? O azeite, como o tomamos em símbolo, significa o Espírito Santo, está vendo? Vinho e azeite estão ligados na Bíblia à adoração, está vendo? E o vinho, como colocamos, foi aí que obtive a ideia, o estímulo. O vinho estimula, e o vinho em seu antitipo do seu natural, do estímulo, é a revelação. Agora pense, o que estimula a igreja? A revelação, está vendo? Assim,
Vinho. O vinho novo seria... Agora observe, o azeite e o vinho andavam juntos no sacrifício, andavam juntos na adoração da igreja. Agora note, juntos, ligados. Se você tem uma concordância, olhe e veja a sequência inteira onde o vinho e o azeite são encontrados juntos na adoração. Se você tem uma de Cruden, ora, diz lá. Agora note, quanto a isto, mas agora veja, o azeite é sempre o Espírito Santo. Encontramos isso em Ezequiel e encontramos no Antigo Testamento, encontramos por todo o Novo Testamento. Porque ungimos os enfermos com azeite? Ungimos os enfermos com azeite porque simboliza o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Está vendo? Também as virgens sábias tinham azeite. As imprudentes não tinham azeite. Espírito, veja. Agora, esse é o azeite. E então o vinho, ele é... Se o azeite representa Deus, Deus é Espírito, está vendo? Deus é palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra se fez carne e esse era Deus. Agora, então, se a palavra agora encontra-se aqui numa forma natural agora, o vinho é como a água, ou a revelação que revela essa interpretação da palavra, que estimula o crente. Veja, ora, dizem, nunca enxerguei isso antes. Que coisa, glória, isso é o quê? Veja, estímulo, veja, da revelação. Eu também não sabia disso até outro dia, sentado ali, está vendo? Agora, isso é o que o azeite e o vinho, isso foi, não danifiques. Esse foi o cavaleiro do cavalo preto, e isso foi durante o tempo da Idade Média, a terceira era da igreja. Note, e ali resta só um pouco dele, só um pouco, mas não o danifiques. E creio que se você conseguir o terceiro selo em fita, você encontraria isso ali, onde explicamos em detalhes, ou detalhadamente, melhor dizendo. Pergunta 7. Irmão Brana, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida são o mesmo livro? Certamente, veja, porque aí é onde toda a redenção está escrita, neste livro, está vendo? Seus nomes estão nele. Você diz, bem, nosso nome é posto no livro da vida do Cordeiro, irmão Brana. O meu foi posto a outra noite. Não foi, não foi. Você somente descobriu que ele estava ali a outra noite, veja, porque seus nomes foram escritos antes da fundação do mundo, está vendo? Isso é tudo o mesmo livro, veja. Agora, irmão Brana, é verdade que todo judeu nascido desde que Cristo veio será salvo? E quem são os 144.000? Eles são os predestinados a serem selados com o Espírito Santo? E qual é a missão deles? Há cerca de 3 perguntas em uma aí, mas aqui a primeira. É verdade que todo judeu nascido desde Cristo que veio ao mundo há de ser salvo? Não, ninguém será salvo, somente aqueles cujo nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, judeu ou gentio. Estão vendo? Só isso. O livro retém esse mistério, e o livro só o está revelando agora, não o nome de cada um, mas qual é o mistério do livro, enquanto está chamando esses nomes. Vocês finalmente entendem isso agora? Estão vendo? O livro não diz, agora lhe veio a de ser salvo no tempo desta era da igreja, ou Orman Neville, ou seja quem for. Não diz isso. Somente mostra o mistério, desvenda o mistério do que é a coisa. Mas nós mesmos, pela fé, cremos nisto. Foi isso que eu disse outra noite. Alguém disse, bem, não adianta eu tentar. O irmão Brana disse que haverá somente um salvo em Jeffersonville. Está vendo? Agora, veja, está mostrando uma parábola. Isso não é isso. Pode haver milhares salvos, eu não sei. Espero que cada um deles seja salvo, veja, mas eu não sei.
Mas é dessa maneira que quero crer. Eu sou esse. Creia de igual maneira por você. Se não crê, então há algo errado com sua fé. Você não está seguro do que está fazendo. Como você pode chegar lá diante da morte quando não está bem seguro se é salvo ou não? Está vendo? Como pode chegar aqui e dizer a este aleijado estendido aqui, cego e retorcido: assim diz o Senhor, levante-se, Jesus Cristo o cura? Como pode se pôr de pé aquele velho corpo frio e rijo estendido lá, que está morto, e esteve morto por horas e horas, e estendido lá, frio e rijo, e dizer: assim diz o Senhor, ponha-se de pé? É melhor que você tem de saber do que está falando, está vendo? Bem, dizem, a morte requer tudo, está tudo terminado. Sim, mas quando a palavra de Deus é revelada e você sabe que é Deus, isso muda as coisas, isso mesmo. Agora, sim, estes judeus não são, nem todos os judeus serão salvos, não, Senhor, não serão salvos, somente aqueles que, quando ele está falando de judeu, apenas como nome que lhes foi dado depois que deixaram. Eu creio que Nabucodonosor lá começou a chamá-los de judeus primeiro, porque a tribo de Judá foi levada para lá e foi-lhes dado o nome de judeu. Agora, porque vieram da Judéia e receberam o nome de judeus. Todavia, agora Israel é diferente. Israel e judeu são completamente diferentes. Todo judeu não é israelita, veja. Não, ele é só judeu. Mas, então, Israel, Paulo nunca disse que todos os judeus seriam salvos. Ele disse: todo o Israel será salvo. Por quê? O nome de Israel, esse é o nome da redenção, desde lá atrás. Está vendo? E todo Israel será salvo, mas não toda a Judéia. Judaísmo será salvo. Está vendo? Do mesmo modo que os gentios, há milhares de pessoas, sim, literalmente milhões, nessas organizações, e se chamam cristãs, Igreja de Cristo e todos os nomes assim. Isso não significa nada. Não, isso não significa que serão salvas. As pessoas dizem: agora, você tem de pertencer a isso ou aquilo, uma organização, certa organização. Se seu nome não estiver em nosso livro, você está perdido. Agora, isso é seita, está vendo? Isso é seita, está vendo? Há só uma maneira de você poder ser salvo, e essa é: não aquele que quer ou aquele que corre, aquele que, então, é Deus que se compadece. E Deus, por sua presciência, predestinou uma igreja para a sua glória, e estes são os que são salvos, certo? Agora, sua fé está tão ancorada lá. Você diz: bem, minha fé está ancorada lá. E veja que tipo de vida você está vivendo. Você vê que nem mesmo está à altura de ir para lá. Sua âncora está errada. Você está com ela na areia ao invés de numa rocha. A primeira ondinha a removerá. Deixe que a palavra seja revelada em alguma coisa. Minha igreja não ensina isso. Isso mostrou na mesma hora que você não estava ancorado em nenhuma rocha. Você estava em areia. Isso mesmo. Deste modo, agora, veja, agora. E os 144.000, eles são os predestinados? Sim, Senhor. Esse é Israel. Israel espiritual. Imagine só. Haverá milhões deles lá. Não sei quantos estão lá agora. Suponho que um grupo inteiro. Mas não serão todos salvos porque estão na Judéia. Está vendo? Você faz ideia de quantos estão lá agora? Eu não sei. Mas provavelmente estão, depois que essa próxima perseguição começar a se levantar, eles estão se acumulando aos... Você sabe, tenho uma fita sobre eles que estou levando para o oeste comigo agora a uma das igrejas do concerto que está em... É só a antiga. Não me lembro agora. Ela começou a... Tem dessas lá na África. A Reforma Holandesa, é a igreja da Reforma Holandesa, é a do concerto. Agora, se há alguns de vocês sentados aqui, eu lhes direi por quê. Vocês ainda estão se agarrando àquele velho catecismo Heidelberg, e esta é exatamente a razão por que ainda estão
ainda reforma holandesa, assim. Vocês podem polir com um nome americano. Essa é coisa por trás, porque vocês estão ensinando a partir daquele mesmo catecismo, o velho Heidelberg. Pergunte ao seu pastor se não é isso mesmo, está vendo? Assim, agora, note isso. Os 144.000, eles são os predestinados a serem selados pelo Espírito Santo? Sim, Senhor. Exatamente isso. Muito bem. Agora, se há alguma... Agora, se não respondi de modo a satisfazê-lo, ora, talvez eu poderia estar errado. Veja, mas isto é tanto quanto sei. Veja, isso é tanto quanto sei.